rodou, tá aqui bonitinho. Então, agora, a gente só tem que importar do sklearn a classe Logistic Regression, certo? Então, lembre que nos outros lá, nós usávamos Decision Tree, Florence Tree, né? Então, a gente só muda, na verdade, só muda essas duas linhas aqui em relação aos outros algoritmos que a gente fez até agora. Só exatamente essas duas linhas aqui, certo? Que essas duas linhas aqui nada mais são do que rodei. Eu criei uma classe, eu criei um objeto aqui chamado classificador da classe Logistic Regression, e mando fazer a regressão logística em cima dos previsores e passo a classe que eu quero, né? Previsores e classe. Só isso. Feito isso, está feita a minha regressão logística. Certo? Ele fez a descida do gradiente, descobriu os parâmetros, tudo direitinho. Tudo como. Certo? Então, aqui, ó. Previsores. Criei o classificador. Tá aqui. Esse atributo que vai aparecer aqui agora, chamado classificador intercept aqui, é qual a linha, esse intercept que ele está passando aqui, que está dizendo aqui, ele está dizendo o seguinte, que abaixo de menos 0,52, abaixo desse valor, ele vai considerar como classe 0, e acima desse valor ele vai considerar como classe 1. É isso que ele está dizendo, isso que quer dizer esse númerozinho aqui. Podemos ver qual é o coeficiente de classificação que ele usou, certo? Qual é o coeficiente? Esse coeficiente que ele usou isso aqui são os valores, gente, do B0, B1, B2 e B3. Olhem aqui, B0, menos 0,65. Menos 0,65. Se vocês olharem lá na apresentação de novo, vamos voltar para a apresentação. Ué, tem algum problema aqui. Esses valores aqui eram para ser iguais aos que estavam que eu usei lá para mostrar os cálculos. Eles estão todos diferentes. Por quê? Vamos ver aqui. Depois eu vejo. Bom, vamos seguir adiante, depois eu vejo por que deu esses valores diferentes. Ok, eu tenho o meu classificador montado, com a classe dos previsores, eu tenho os previsores e as suas respectivas classes. Agora eu vou atribuir novos registros aqui e ver como é que ele classifica. Então, eu estou mandando ele fazer uma predição, né, o classificator predictor, igual que a gente fez nas outras aulas também. Eu estou passando aqui alguém com histórico de crédito boa, 0, né, esse 0 aqui. Dívida alta, esse 0 aqui. Sem garantias, mas tem uma renda maior ou igual a 35 mil. Aqui eu estou passando outra pessoa com histórico de crédito ruim, com dívida alta, garantias adequadas e ganha menos de 15 mil. Isso é exatamente o que nós passamos aqui. Deixa eu pegar a apresentação de novo.
Vou fazer o seguinte, deixa eu compartilhar, então, a minha tela. Vou interromper o compartilhamento. Eu vou compartilhar a minha tela, que daí fica mais fácil da gente eu conseguir mostrar para vocês. Um minutinho. Tela inteira. Vai aparecer para vocês. Agora vai. Vamos ver aqui. 65, 25, 45, 17. Aqueles valores tinham que se fechar com esses aqui. Por algum motivo não fechou. Ah, eu sei por quê. Tudo bem, depois eu explico para vocês. Bom, mas enfim, eu estou passando lá histórico de crédito, esse aqui, né? Histórico boa, dívida alta, garantia nenhuma, renda maior que 35, e também estou passando esse como história ruim, dívida alta, garantia adequada e renda menor que 15. Tá? Vamos voltar aqui para o nosso programinha em Python. Vamos ver o resultado. Vamos ver o resultado, então, da execução dessas linhas aí. Executou para mim já. Aqui, então, vou mostrar o resultado para vocês. O resultado é, para o primeiro caso, para esse caso aqui, para o 0012 aqui, é risco baixo, e de fato era risco baixo, né? De fato era risco baixo. E para esse segundo aqui, de fato era risco baixo, se nós olharmos aqui, ó. É esse caso aqui, né? É esse caso aqui. E o risco, a probabilidade 0,81 é no risco baixo. E o segundo deu risco alto, com probabilidade 0,9 aqui. Esse caso aqui é no risco alto aqui. Eu vou voltar aqui. Então, é risco baixo e risco alto. E posso ver aqui, executando. Eu vou tentar ver se consigo aumentar essa janela aqui para vocês verem. Não, essa janela aqui não tem como dar zoom. Não tem como dar zoom nessa janela aqui. Mas tem como eu ver aqui. Eu abri aqui. Resultado 2 aqui. Ó, um pouquinho melhor para vocês. Ah, não aparece a janela? Eu tenho que selecionar aqui. Um pouquinho melhor para vocês. Eu printei os resultados, tá, gente? Eu printei os resultados. E esses resultados... Aqui, né? Deixa eu voltar. Um pouquinho, para até aparecer. Tá lento. Eu printei os resultados. Então, no primeiro caso, aqui, nesse caso aqui, ele é aqui o complemento, né? Aquele primeiro caso de ser, então 1 é bom pagador e 0 é risco de crédito alto e risco de crédito baixo. Então, o primeiro caso, que é esse aqui, que a gente mandou para dizer, ele calculou 0,79% de risco
baixo risco. Nós calculamos 0,81, né, no manual lá, manualmente. Já, falta um registro, por isso que deu diferença. Já o segundo caso, ele calculou como sendo mal pagador, bom pagador, com 0,07. A gente calculou 0,09, né? Então, ele tem 92% de chance de ter risco alto e 0,7% de ter um risco baixo. Se nós voltarmos aqui, nosso cálculo manual, deu diferença, eu tinha de ser probabilidade de ser um bom pagador, de ter risco de crédito baixo, é 0,9. Desculpa, de ter risco. E a probabilidade de. Esse 0,9 aqui, que dá o valor aqui, está dizendo o quê? Que existe 0,91% da probabilidade de ter risco alto, ou seja, é risco alto aqui, né? Então, a ideia aqui só está mostrando o complemento, por isso que mostra dois valores, e não um valor só. Então, 0,79% de ser risco baixo, e no primeiro caso, e no segundo caso, 0,07% probabilidade por cento de ser risco baixo, porque na realidade ele é risco alto. Certo? Então, esse aqui é o nosso algoritmo de risco de crédito. Vamos seguindo naqueles mais dois casos, mais dois algoritmos, vocês vão ver que são exatamente iguais, tá? Não tem diferença, só tem diferença no tratamento de dados, usando risco de os dados de crédito, aquela base com 2.000 registros, se a pessoa vai pagar ou não vai pagar também. Então, vamos dar um zoom aqui para a gente olhar. Zoom. Vamos apagar as olhadas aqui. Vamos apagar a console também. Bom, lembrem aqui, vamos ver aqui, vamos rodar aqui, se vocês não estão lembrados, eu vou lembrá-los. Essa base aqui, tem o ID do cliente, que não nos interessa, quanto ele ganha por ano, qual a idade e qual o crédito. Se ele vai pagar ou não pagar. 0. Ele não paga e 1 ele paga. O contrário. 1 ele não paga e 0 ele paga. Ou seria o contrário. Deixa eu ver. Você me confunde isso aqui. Então, se ele vai pagar ou não pagar. Certo? Buenas. Então, essa é a nossa base. Como é aqueles tratamentos que a gente já fez, quando a gente usou os outros algoritmos, se a idade é menor que 0, porque a gente já sabe que na base lá tem idade, nesses 2.000 aqui tem gente com idade negativa, então ele coloca a média das idades. Eu separo os previsores, então são a coluna 1 até a coluna 3, da coluna 1 até a 3, então é 1, a 2 e a 3. 0 não, porque é o código do cliente, por isso que está dizendo da 1 até a 3. A classe é a quinta coluna, aqui no caso, é a quinta coluna.
Vou tratar os não, né? Not a number. Então, a gente sabe que aqui no meio tem gente que não tem, não tem algum dos valores, e não tendo algum dos valores, ele está com none. E a estratégia que eu vou usar é vou colocar a média de todos os valores naqueles valores faltantes. Faço isso. Faço isso, então. Ajeito a nossa base. Ok, base está ajeitada.